Usou bastante hoje aqui a sua entrada, né? Bom dia, professor. Bom dia, Vivian. Bom dia a todos que nos escutam. Fernanda, William, o César ali no cantinho. Bom dia a todo mundo. Vamos falar desse tal acesso total à Groenlândia, né, professor? Porque foi o que Donald Trump disse nessa quinta-feira, que os Estados Unidos estão negociando o acesso total à Groenlândia. Uma declaração dada em entrevista à rede de TV Fox News. Ele, claro, né, não dá detalhes sobre os termos da proposta, mas reforçou que o desejo de anexar a ilha faz parte de um projeto de segurança nacional dos Estados Unidos, que ele não explica que projeto é esse. Eu tenho aqui um trecho da fala dele, então ele fala assim: estamos falando sobre isso. Os detalhes estão sendo negociados agora, mas essencialmente é um acesso total, sem fim, sem prazo limite. No mesmo dia, o premier da Groenlândia havia dito que eles não estavam dispostos a ceder à soberania do território. Professor, muitas perguntas sem respostas. Acesso total é o quê exatamente, né? E esse projeto de segurança nacional dos Estados Unidos? Isso é invenção da cabeça do Donald Trump, né? Sem dúvida nenhuma, Vivian, né? A gente não pode mudar, na verdade, uma única palavra da análise que o Jamil acabou de fazer, né? Não há dúvida alguma que nós estamos lidando com um enterrar de uma velha história, né? Enterrar de uma velha ordem e o nascimento de uma outra ordem, né? Cabe a gente fazer uma pergunta assim bem singela, bem simples, né? Que é a mesma pergunta que a gente observa quando comentava a Groenlândia, né? Vocês lembram de um personagem chamado Garrincha, né? Todo mundo lembra, né? Alguns alunos meus não, mas todo mundo lembra. Lembra da pergunta do Garrincha? Vocês combinaram com os russos? Porque se não tiver combinado com os russos, vai ter que jogar bola. Né? Se não tiver acertado tudo, vai ter que jogar bola. 98, eu acho que gente. vale exatamente essa questão. O que vai acontecer com o resto do mundo? Se você observar no episódio pequeno, episódio dessa pequena não, porque é a maior ilha do mundo, dessa ilha da Groenlândia, o Trump está falando a vontade dele. Os russos, entre aspas, os russos do Garrincha, todos avisaram. O primeiro-ministro da Groenlândia, a primeira-ministra da Dinamarca, o Mark Rutte, a França, a Inglaterra, a Alemanha, todos fizeram o mesmo aviso. Não invade. Não tome a ilha. Aliás, o Trevisan é o melhor analista mesmo, gente. Eu não conheci por causa da Xanda aqui, que eu não vejo tanto a programação do ICL, mas o professor Leonardo é excelente, é um craque. A soberania da Groenlândia não está em jogo. Nós não vamos entregar. Isso pode esquecer. Os Estados Unidos podem usar, inclusive, aquilo que é uma situação posta desde 1951. Os Estados Unidos tinham 16 bases dispostas da Groenlândia. Eles estão usando uma. E o motivo é simples. Basta, com a mudança tecnológica, basta aquela base para eles vigiarem os russos e os chineses. Eles não precisam. O que nós temos que entender é o seguinte, né? Nós vamos de retórica de choque em retórica de choque com o Trump. É disto. Há uns minutos atrás, o William estava falando sobre um governadorzinho do Brasil, né, que está acabando com as cotas porque ele quer 10 minutos de... Desculpe, o governadorzinho está só copiando. É isto que Trump faz, Vivian. Ele troca de assunto a cada pouco para que ninguém preste atenção no que conta de verdade. O que conta de verdade é uma submissão absoluta aos mercados. Vivian, como é que ele recuou? A pergunta que nós temos que fazer é sempre a mesma. Por que o senhor Trump taca? Por que ele tica em alto o tempo inteiro? Por que ele recua? O que é que faz que ele recua? Ontem eu estava pensando sobre isso e eu fui fuçar nos meus achados, né?
E lembrei a data de 9 a 13 de abril de 2024. Vocês vão olhar para mim e falar, opa, ficou doidinho, professor, nós estamos falando de hoje. Não, não, não. Nós estamos falando de 2 de abril, que ele lançou aquela máxima de impor 40% disso e daquilo, e o mundo inteiro olhou para aquilo e não sabia o que fazer. Tinha gente que sabia o que fazer. Os compradores dos títulos americanos. Quando a gente fala de comprador de título americano, nós estamos falando de gente que lida com absoluta naturalidade de 100 bilhões dia. Eu estou falando de dólar. Compra 100 bilhões aqui, vende 90 ali. Esse pessoal começou a fazer, entre o dia 9 e o dia 13, uma política de não aceitar o juro que os Estados Unidos queriam pagar pelos treasuries. Os treasuries subiram 15% em 3 dias. No dia 13, o Trump recuou. Opa! Quem tiver alguma dúvida, dá um Google, porque foi o que eu fiz. Dá um Google e vai descobrir exatamente isso. Como é que Trump recua? Se nós olharmos com alguma cautela o motivo deste recuo com a Groenlândia, nós vamos ver 3 fatores. O primeiro fator Vamos pingar, é gente. a brutal resistência da Europa, que resolveu bater onde dói. É a declaração da Ursula von der Leyen, antes do Carvey, do primeiro-ministro canadense. Ela disse, nós não vamos nos dobrar. Nostalgia não serve para nada. Nós vamos marcar e vamos pegar a crise e usar como oportunidade. Dona Úrsula falando. E o que ela disse, a dona Úrsula? Qual é a oportunidade que nós vamos usar da Úrsula? Nós vamos transformar uma Europa independente. E começou recuperando aquele ato de anticoerção. O ato anticoerção dizia 3 coisas. Primeira, empresa americana não vai mais fazer a festa na Europa, nós vamos pôr um freio. Segundo, investidor europeu não vai mais ter a facilidade para mudar, para fazer investimento nos Estados Unidos. E a terceira, onde doía, mas doía muito. A terceira dizia o seguinte, prestador de serviço americano não entra mais na Europa. Prestador de serviço americano, leia-se Big Tech. Eles iam claramente fazer o seguinte, nós vamos bater na porta da China. Está provado que o TikTok é mais rápido que o Facebook. Nós vamos bater na porta da China. Vocês que sabem. Foi aí que o Trump recuou. Porque assim que a Ursula Andrews... Desculpe a memória. Assim que a Ursula von der Leyen falou, né, o agente Ursula 007 é que deve ter sido ele o culpado. Né? Assim que a Ursula von der Leyen falou, as bolsas caíram 2% na mesma hora. No final do dia, as de Big Tech tinham caído quase 4%. Uhum. Do mesmo jeito que em 13 de abril, o Trump entendeu o recado. É melhor não mexer com a Europa. Professor, eu aproveito para trazer aqui um cenário. A gente vê esse interesse econômico do Trump a todo momento. E a gente vê, ao mesmo tempo, com toda essa instabilidade, essa ruptura do que a gente conhece como a ordem global atual, uma corrida ao ouro. Muitos países estão recorrendo à compra de ouro. Como fica? É possível prever justamente o impacto que isso pode ter aos Estados Unidos, justamente em um médio e longo prazo? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você tocou num assunto central, Fernando. Tem uma expressão em economia, no mundo do economês, que chama-se flight to quality. O flight to quality é correr para os treasuries americanos, correr para o dólar quando acontece qualquer coisa. Acontecia isso aqui na Bolsa Brasileira, até nos troquinhos da gente aqui, nos troquinhos do mundo inteiro. Né? Acontecia qualquer coisa, o cara tirava o dinheiro dali e comprava treasury, porque, teoricamente, Tesouro. O treasury era a garantia absoluta. Uhum. Desculpe, com o Trump não é mais. Não. O ouro subiu 35% em 12. O Trump tá acabando com o Estado americano, gente. Que é uma âncora importante até para especulador e financista. O Trump tá acabando com o Estado americano, tá acabando com o dólar. O dólar caiu muito nos últimos dias, agora tá subindo um pouco.
Tô acompanhando agora o mercado aqui. Mas assim, gente. E, gente, vamos para a gente continuar fazendo esse trabalho de qualidade, comentando as principais notícias, trazendo informações a respeito do Roblox. Vamos lá, gente. 98 é o que falta de contribuições. Cadê vocês pingando, contribuindo, estando presentes aqui com a gente na Folha TV, gente? A gente precisa muito do apoio de vocês. R$1 ajuda muito. 20 pila vocês levam livro. R$100 vocês levam curso de roteiro. Vamos lá. Meses. É o melhor negócio do mundo. E você compra ouro porque, olha, desculpe a brincadeira, já que nós vamos voltar para o neomercantilismo, já que a gente vai voltar para o século XVII, onde exportação continha mais, né? Eu, de vez em quando, eu sou obrigado com meus alunos a fazer assim, hoje para a aula e vocês vão ler de novo Adam Smith, Inquérito sobre a Riqueza das Nações. Inquérito sobre a Riqueza das Nações quer dizer o seguinte, não adianta entesourar dinheiro, adianta fazer negócio. É isso, era isso que o Adam Smith falou. 1766, né? Acabou isso aí. Volta para trás, volta para entesourar, cabecinha curta, volta para entesourar. Volta para entesourar, eu tomo a responsabilidade que eu tinha naquele tempo. Eu entesouro em ouro, porque o ouro vai ser sempre o que eu faço, o que eu posso ganhar, sempre o que eu posso ganhar. Então você tem toda a razão que é o sinal mais forte de que a hegemonia americana está oscilando. Eu não flight to quality para o dólar, eu flight to quality para o ouro. Fernanda, acompanha a minha proposta e diz se eu estou maluquinho. Cada um desses jogos do Trump, cada um deles tem um motivo só. E eu vou trocar de Groenlândia, agora eu falo de polícia, de transformar a OTAN. Foi ótimo o Jamil dar esse toque. De transformar a OTAN, imagine vocês, forças da OTAN, tomando conta de pobre mexicano que quer cruzar a fronteira. Claro que isso não existe, claro que não existe Groenlândia, não precisa Groenlândia, tem 16 bases. É claro que não existe. Você reparou que ele começou a concentrar força para atacar o Irã? Desculpa, atacar o Irã como? Tudo isso, na minha modestíssima opinião, tem um objetivo. Enquanto eu falo de tudo isso, eu não percebo o que está acontecendo com a economia americana. Exatamente. Os sinais estão cada vez mais fortes. Bom dia, Lucas. Os sinais são cada vez mais fortes de que é uma economia que está descendo o barranco, não subindo, que é a característica essencial deles. Aí eles vão crescer 2% no ano. Desculpa, não é suficiente. O que é que está acontecendo com o emprego nos Estados Unidos? O que está acontecendo com os salários nos Estados Unidos? Aí você olha para isso e fala, não, eu vou fazer tudo isso que é para montar minha base longe dessa preocupação e achando que eu sou o homem forte do mundo. Aí eles não... Desculpa, gente, isso não vai colar para a eleição de novembro. É essa a preocupação. É por isso que os democratas estão de boca fechada. Eles estão de boca fechada porque eles sabem perfeitamente que o precipício do Trump está posto. E está posto dentro dos Estados Unidos, não fora. Daí nós temos que aguentar essa retórica da divagação, porque é disso que se trata. Né? Nós perdemos o nosso tempo. Olha o perfil dos 19 países que aderiram. Olha o perfil. É de Hungria para pior. Se alguém acha que tem democracia no Catar, que tem democracia na Arábia Saudita... Horrível. Está louco. Então, quando você olha para esse quadro, a gente observa qual é a razão última do Trump. É pensamento pequeno mesmo. Eu vou tratar de falar disso para que eles não pensem no meu negócio. E o meu negócio não está indo muito bem, não. Como os treasuries provam, ou como a Fernanda lembrou, quando eu dou mais valor para o ouro do que para o dólar. Ele disse, inclusive, quando ele falava de Gaza, né? Sou um profissional do ramo imobiliário de coração. É dinheiro, é disso que a gente está falando, né, professor? Queria ter mais tempo para ficar mais contigo aqui, professor, e com a Fernanda também, mas a gente precisa encerrar. Quero agradecer demais, é sempre muito bom poder conversar com o senhor por aqui. Hoje, então, mais especial com a presença da Fernanda. Obrigada demais, professor Trevisan. Eu é que agradeço o convite de vocês e a oportunidade da gente trocar um pouco de ideia. Muito obrigado, Fernanda, César, William. Vivi, um abraço para todos. Muito obrigado.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!